Números, capítulo de número 13, versículo de número 30 e 31. Números, capítulo de número 13, versículo de número 30 e 31. Amém? Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Pode se assentar nesta manhã. Neste contexto, nós estamos lendo dois versículos que diz respeito à volta daqueles que o Senhor falou para que Moisés separasse. O Senhor falou para Moisés: separe líderes de cada tribo e envie esses líderes para ver como é a terra e trazerem notícias. Que esses líderes vejam quem mora lá, que esses líderes vejam se as cidades são fortificadas ou não, que esses líderes vejam se a terra é boa, é produtivo ou não, que esses líderes percebam e vejam quem são os habitantes daquela região de Canaã, porque é esta terra que eu prometi dar a vocês, e é esta terra que eu darei a vocês. A palavra de Deus diz que Moisés ele separa, e eles vão, e eles ficam por 40 dias ali, naquela terra, observando a cada passo. A Bíblia diz também que é tempo a temporada é tempo de uva. Eles pegam cachos de uva e trazem para mostrar que a terra era frutífera, a terra era uma terra boa. Mas a Bíblia diz que somente dois, eles ficaram firmes, e eles acreditaram que maior é aquele que estava com eles do que aqueles homens todos que estavam naquela terra de Canaã. A Bíblia diz que ali haviam descendentes de gigantes, pessoas muito grandes. 10 daqueles 12 olharam para os gigantes, olharam para a fortificação daquela terra, e eles decidiram no seu coração: não dá. Nós, se entrarmos nesta terra, certamente morreremos, ela vai nos devorar, esses gigantes irão todos nos destruir. Mas dois deles, Josué e Caleb, decidiram no seu coração olhar para aqueles gigantes e disseram: nós venceremos, nós entraremos naquela terra, o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que está nos enviando. Não importa se a cidade é fortificada ou não, ou se tem gigantes ou não, nós venceremos. Mas olha só, a Bíblia diz que estes 10 homens conseguiram desanimar todo o resto do povo, que olharam para estes 10 homens e acreditaram: certamente esta cidade não é para nós não conseguiremos entrar lá. E eles começaram a murmurar contra Deus, se queixar de Deus, e certamente isso fez com que Deus ficasse muito zangado e triste naquele tempo, porque Deus ele não queria e projetou isso para eles. E Deus então disse a Moisés: por causa disso, eles vão ficar 40 anos no deserto. Somente Josué e Caleb, eles verão a minha glória, mas este povo não verá, não pisará. Por quê? Porque Deus não queria dar para eles, porque eles não tomaram posse daquilo.
eles não acreditaram na palavra de Deus, eles não confiaram na palavra de Deus. E este texto, ele nos mostra muitas das realidades do nosso mundo de hoje. A fé e a incredulidade, ela dividem o mesmo espaço. Como pode, na mesma turma, uns olharem de uma maneira e outros olharem de outra maneira e não levam? Como podem, na mesma turma, uns terem uma cosmovisão de uma maneira e outros terem uma cosmovisão totalmente ao contrário? Uns estão olhando para o gigante e vendo os gigantes cair, outros estão olhando para o mesmo gigante e vendo ser devorado por esses gigantes. Este é um retrato também do mundo de hoje. Enquanto uns estão se levantando para crer, outros estão se levantando para abrir a sua boca e para falar: nós seremos destruídos. Enquanto uns estão se levantando para falar: Deus é conosco, Deus é comigo, Ele é fiel e nós certamente teremos a vitória, outros neste exato momento estão falando: Deus me abandonou, eu não tenho sorte na vida, tudo para mim vai dar errado, eu não sei porque eu estou vivendo. Este é um reflexo daquilo que aconteceu naqueles tempos, mas acontece no dia de hoje. E qual é a visão que Deus tem sobre fé e incredulidade? O que Deus pensa sobre isso? Porque alguns desconsideram o que Deus pensa sobre estes aspectos. Qual é a maneira que Deus enxerga alguém com fé? E qual é a maneira que Deus enxerga alguém cheio de incredulidade? Olha só o que a Bíblia está dizendo: que Deus é aquele que observa aqueles que têm fé e aqueles que andam na incredulidade. Deus, ele não está tratando estes grupos da mesma maneira, não porque ele faz a distinção das pessoas, mas ele é um Deus justo, santo e reto, e ele não se deixa corromper. Ele está observando fé, ele está observando obediência, ele também está observando incredulidade e rebelião. Ele é um Deus que observa. Eu quero dizer nesta manhã, se você decidiu no seu coração se levantar e crer em Deus, e crer que Deus irá fazer, Ele vai entrar nessa situação, saiba de uma coisa: Deus é um Deus que está enxergando, Deus é um Deus que está vendo, Deus é um Deus que não parou de enxergar. Ele olha, Ele observa. As pessoas estão erradas ao pensarem que as coisas vão acontecer de uma maneira que ninguém entende, mas somente por acontecer. Não, Deus está enxergando aqueles que estão crendo, e da mesma maneira Deus também está enxergando aqueles que não estão crendo. Eu não sei se é normal para você, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo: fale um pouco sobre este tema. E eu não sei se você já ouviu uma pregação nesse tipo de sentido, mas eu gostaria de pontuar com você o que é incredulidade. O que é essa perspectiva de incredulidade? Porque se nós muitas vezes não sabemos o que é incredulidade, nós muitas vezes não vamos discernir a maneira como Deus está me olhando e me observando, e como Deus Ele quer se relacionar comigo, interagir na minha vida e mudar coisas na minha vida. Nesta manhã, Deus Ele deseja mudar coisas na sua vida. Nesta manhã, Deus Ele deseja virar chaves. O que é a incredulidade? Você já parou para se perguntar o que é a incredulidade? O que é alguém incrédulo? Incredulidade do grego apistos significa alguém descrente,
alguém que adotou e resolveu obter esse estilo de vida, não crer. O crer para ele não serve. Ele tirou da lista dele. Ele é alguém que decidiu: eu serei descrente, não acreditarei mais em nada. Ele também é alguém que decidiu se tornar uma pessoa que não quer confiar em Deus. Ele tira Deus da sua vida. Incrédulo significa isso: alguém que decidiu, pelo seu próprio discernimento e sabedoria, que eles acham que é sabedoria, tirar Deus da sua vida. Então eles dizem: eu não preciso de Deus, não quero confiar em Deus, não quero saber deste tal de Deus na minha vida. Eu somente quero pegar o meu carro e garantir que Ele me leve. Eu somente quero entrar ali naquela empresa e bater o meu cartão. Eu somente quero olhar na minha conta e ver o meu dinheiro cair. Eu somente quero chegar no final do mês e fazer a despesa e estar saciado com esta comida. Eu só quero pegar o meu cartão de crédito ou de débito e ir para as viagens. Ele tirou Deus da vida dele. Ele não deseja confiar em Deus. Mas quem ele escolheu para confiar? Nele mesmo, na matéria, neste tempo presente, neste mundo, ou até mesmo na ciência. Qual é o juízo de Deus sobre os incrédulos? O que Deus pensa e como Deus julga esse tipo de pessoa que decidiu por conta própria tirar Deus da sua vida e da sua história? Apocalipse 21:8. O próprio Jesus está falando isso. Observe: mas os medrosos, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus está dizendo que o final, que o juízo de Deus para aqueles que decidem por sua conta própria tirar Deus da sua vida, não confiar em Deus, é o lago de fogo, é estar separado dele para todo sempre. Jesus, ele não coloca aqui a incredulidade apenas como uma falha, a incredulidade apenas como algo reversível, mas ele coloca aqui a incredulidade como um pecado que pode levar alguém para o inferno. Alguém que tira Deus da sua vida, alguém que rejeita a verdade, rejeita o seu filho, rejeita Jesus. Deus, ele coloca aqui o seu juízo. Ele é merecedor do fogo eterno, porque ele está me tirando da vida dele. Ele está rejeitando o sangue, o amor do meu filho. O lugar dele não é comigo, o lugar dele não é na minha eternidade, não é no meu céu. Ele não pode participar das minhas bênçãos, porque ele não me quer, porque ele decidiu me rejeitar, porque ele decidiu não abraçar o meu amor e a minha salvação. Então Jesus disse que existe um lugar preparado para os incrédulos. Amém? Mas preste atenção nisso. Vamos avançar mais um pouco e nós vamos entender que na Bíblia há uma diferença entre incredulidade e dúvida. Não são as mesmas coisas na Bíblia, não são as mesmas coisas no escrito. Uma coisa é incredulidade, infidelidade, é alguém que está tirando Deus da vida dele, é alguém que é descrente, ele não quer saber de Deus, ele é infiel, ele é desleal, porque ele quer viver assim. E outra coisa é a dúvida. Você sabia
que um filho de Deus, mesmo aceitando a Jesus, ele não é incrédulo, ele não é infiel, ele aceitou a Jesus, mas ele corre o risco de andar em dúvida, de andar com o seu coração dividido. Como eu já disse, incredulidade vem do grego apistos, significa descrença, falta de confiança em Deus. Mas a dúvida, olha só, ela vem do grego diácrino, que significa estar em divergência consigo mesmo, hesitar, duvidar. Se a incredulidade ele fala de alguém que não confia em Deus, a dúvida fala de alguém que sempre está dividido consigo mesmo. Ele não é constante, ele não é firme, ele começa de um jeito e ele acaba de outro. Se ele começou aqui em uma semana, da outra ele está pensando diferente. Essa é a diferença da incredulidade e da dúvida. Apistos e diácrino são duas palavras diferentes, e eu quero colocar aqui para vocês a maneira que a Bíblia traz e trata estes dois temas. A primeira palavra, incredulidade, incrédulo, nós vamos ver o autor usando em Marcos capítulo 9, versículo 24. O autor usa esta palavra para se referir sobre a incredulidade do pai do menino que estava possesso pelos demônios. Quantos conhecem essa passagem? Você lembra daquela passagem que a Bíblia diz que existia um menino que desde muito pequeno era atormentado, sofria pelo espírito imundo. O espírito imundo fazia ele cair no fogo, queria jogá-lo na água, não deixava o menino falar, ataques epiléticos constantes. A Bíblia diz que este menino estava numa situação terrível, e o pai ele trouxe esse menino para os discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus ele desce no monte, ele consegue observar e ele enxerga uma discussão, e de longe ele vê doutores da lei com o pai e os seus discípulos discutindo. E Jesus ele chega e ele pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão em contenda? E o pai se levanta e fala: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar esse espírito imundo. Jesus ele olha e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu suportarei vocês? Até quando eu vou estar no meio de vocês? Jesus ele pede para que o pai traga o menino. Quando o espírito imundo viu Jesus, aquele espírito imundo colocou o menino para baixo em um ataque epilético. Naquele mesmo instante Jesus começa a conversar com o pai dele, e conversando com o pai dele, o pai dele ele pergunta para Jesus e ele expressa esta palavra: se você pode fazer algo pelo meu filho, tenha misericórdia de nós e faça. Aí Jesus ele olha para o pai do menino e diz: se podes, ou seja, você está perguntando se eu posso, e Jesus responde àquele homem com outra pergunta: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Qual é a resposta do pai do menino? Me ajuda na minha incredulidade, eu creio. O que o pai do menino está falando? Ele usa esta palavra, o autor, apistos, que quer dizer: eu tenho decidido levar uma vida de infidelidade, tirando Deus da minha vida, Jesus, mas agora eu estou crendo que você pode fazer isso. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a não voltar e não viver mais para esse tipo de vida que eu decidi viver, pois aquele homem decidiu viver uma vida que ele não queria mais confiar em Deus, que ele não queria mais saber da história dos deuses dos hebreus,
ele tinha tudo isso como engano. Ele decidiu na sua mente não querer mais aquilo, ser infiel totalmente à lei de Deus, aos padrões de Deus, à história do Deus de Israel. Então ele disse a Jesus: ajude-me na minha incredulidade. E a segunda palavra, dúvida, nós vamos ver que está nos escritos de Mateus. Em Mateus 21, quando Jesus ele está ensinando os discípulos sobre fé, você lembra da passagem de Jesus, ele olhando para uma figueira e ele amaldiçoando ela? Quando ele está entrando em Jerusalém, ele está com fome, e ele olha para uma figueira, e ela está aparentemente bonita, mas quando ele chega perto, não tem nem fruto sequer. Então ele amaldiçoa aquela árvore e vai. Quando os discípulos voltam, eles olham e eles observam, ela secou. Mas como ele pôde fazer isso? Com uma palavra, ele amaldiçoou aquela árvore que estava cheia de flores, de folhas, e agora nós voltamos e ela está mortinha da silva, seca, sequíssima. E eles ficam intrigados. E Jesus, ele começa a ensinar os discípulos sobre a fé. Jesus, ele começa a ensinar os discípulos qual é a maneira que ele fez aquilo. E ensinando os seus discípulos, o autor traz esta palavra, diácrino, que significa o quê? Duvidar consigo mesmo, deixar que a divergência entre em seu próprio coração, depois que decide liberar palavras de fé. O que Jesus está ensinando é: se você orar e se você falar, assim como eu falei com essa árvore, com algum tipo de situação, e não duvidar em seu coração, aquilo que você disse, aquilo que você pediu, vai acontecer. Mas se você deixar a dúvida entrar no seu coração, mas se você deixar que aquilo que você começou a fazer agora se desfaleça, se você permitir consigo mesmo deixar que o seu coração mude aquilo que você liberou a sua fé, nada vai acontecer. Jesus está ensinando: eu fiz isso não porque eu sou Deus, mas eu fiz isso pela fé, como homem, mostrando para vocês o caminho. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, e é uma tipologia para o povo de Israel, ele estava ensinando: eu olhei para ela, falei para ela, e não duvidei no meu coração. Tudo aquilo que você começa da maneira certa, mas permite que a dúvida entre no seu coração, há um caminho que precisa ser edificado e fortalecido, para que você tenha aquilo que você começou a fazer, que o próprio Deus colocou em seu coração. É clara a diferença aqui entre incredulidade e dúvida. Incredulidade diz respeito a infiéis, aqueles que não querem aliança com Deus. Todos aqui são filhos de Deus, e se você está aqui é porque Deus te trouxe e você deseja um encontro verdadeiro com Ele, você tem Ele aí dentro de você. Mas a segunda coisa, a dúvida, não se trata do relacionamento simplesmente com Deus, mas de mim e de você. Muitas vezes deixarmos que as nossas próprias frustrações, medos, incertezas, desconfianças nos tirem da palavra de Deus. E qual é a maneira que Deus trata a dúvida? Pastor, um coração duvidoso, Deus ele olha e ele trata também? Como Deus ele trata filhos que estão
se permitindo andar em dúvida. Há um tratamento de Deus para tudo isso, porque preste atenção, não se engane. É por isso que pessoas, elas estão lotando campanhas. Você sabe por quê? Porque elas não querem saber a maneira que as coisas acontecem, ouvir a Jesus. Ela quer colocar o seu dinheiro no envelope, ela quer ir lá no altar de alguém, e ela quer que alguém faça um milagre ali para ela. Eu não tenho participação de nada. Eu coloco o meu dinheiro ali, eu levo meu envelope ali, ou eu determino diante de Deus, estarei 10 dias naquela reunião, e vai acontecer. Você encontra isso nos ensinamentos de Jesus? Você vê Jesus ensinando isso? Não, Ele está ensinando sobre fé, sobre coração, sobre não duvidar. Oh, aleluia, eu sinto a graça do Senhor nesta manhã aqui. Eu sinto a graça de Jesus nesta manhã aqui. Mas como Deus, Ele lida com tudo isso? Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5 a 8, diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus é um Deus que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante o quê? A onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, aquele que duvida é semelhante às águas do mar. Uma hora está para lá, outra hora está para cá. Uma hora ele pensa desse jeito, agora vai, e outra hora, agora não vai. Preste atenção que Deus pensa sobre isso. O Tiago, ele vai dizer sobre isso. O que Deus pensa, pastora Thaís, irmã Jennifer, sobre isso. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está nos dizendo que aquele que se permite andar em dúvida, não é que Deus ele não deseja dar, Ele já deu em Cristo, mas Ele deixou uma lei chamada lei da fé. E Tiago ele está falando: se você andar em dúvida, não pense que você vai receber algo do Senhor, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só o que a Bíblia diz: que Jesus é o autor da fé. Levante o seu lugar nesta manhã. Olha só o que ela diz: que aquele que criou, o autor da fé, irmã Daiane, Ele veio morar em nós. A Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus, que seria pai, mesmo após os 90 anos. Ele não duvidou e ele deu glória a Deus. Deus ele não deseja que os filhos dele andem em dúvida. Deus te trouxe aqui para falar nesta manhã: eu desejo que você receba aquilo que eu tenho para você nestes tempos. A cada promessa, o que eu te prometi, as promessas de ministério, as promessas temporais, tudo aquilo que Deus Ele deseja fazer com você e para o seu benefício nesses tempos. Mas olha só o que Deus está dizendo: se você escolher, preste atenção nisso, pode parecer duro, mas é a verdade. Escolher andar em dúvida é uma escolha sua. Você pode escolher andar em dúvida ou andar em fé. Você pode escolher deixar o seu coração a cada instante te roubar e deixar esses conflitos existenciais te tirar daquilo que você começou, ou decidir ficar firme em fé. Pastor, eu decidi ficar firme em fé, como eu faço? Eu acabei aqui.
A Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Decida ouvir a palavra de Deus, se relacionar com a palavra de Deus, deixar que Deus fale com você através da palavra dele. E a fé do tipo de Deus, a fé de Deus vai tomar conta de você. E assim como o Espírito Santo falou de guardar o coração, a palavra vai guardar o seu coração. Ela não vai permitir que o seu coração fraqueje, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos nesta manhã, pensando um pouquinho com o Espírito Santo.